Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aí no seu coração, permaneça para sempre. Que bom estarmos compartilhando a palavra. Como é bom quando nós sabemos que nós temos um Deus que está vivo e que olha por nós a cada dia. E nessa noite eu coloquei o título dessa mensagem, Transformando Realidades. Porque nós vivemos a nossa vida e nós temos as nossas realidades, o que está acontecendo, a foto do nosso momento da nossa vida. Então, eu quero colocar a ilustração aqui. Eu sei que o pastor aqui já fez uma ilustração com 3 cadeiras, não fez? Não fez ainda? Então, o que eu quero representar aqui é em cima disso que eu vou discorrer com você. Eu quero representar aqui, antes de continuarmos, eu quero representar aqui, ó, essa cadeira aqui, essa aqui é do futuro, essa aqui é do presente. Aliás, essa é do presente, vou colocar o presente aí. O passado e o futuro, tá? Então, aqui é o passado, aqui é o presente, aqui é o futuro. Por que eu resolvi colocar 3 cadeiras? Para dar a ideia de que nós nos sentamos, nós nos acomodamos. E então, quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, muitas vezes nós não sentamos aqui nessa do presente, do hoje. Nós nos sentamos daquela do passado. E aí, então, nós ficamos ali, parados, sentados, e vivendo muitas vezes do nosso passado. E muitas vezes nós temos medo do nosso futuro. E Deus, Ele viu o nosso passado. Ele está vendo o nosso momento. E Ele já tem o nosso futuro. Então, gostaria de discorrer sobre isso com você. E você que trouxe a sua Bíblia, você pode pegar aí em Filipenses 3. Nós vamos ler do 12 a 14. O que esse texto o apóstolo Paulo escreveu. E o que esse texto tem a ver conosco hoje. Porque a palavra de Deus, ela é para os nossos dias. É uma palavra eterna. A palavra de Deus jamais passará. Ela alcança as gerações, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda. As promessas de Deus estão vigentes nos nossos dias. Então, em Filipenses 3, 12 a 14 diz, eu vou ler partes dele. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Eu olhando para esse texto, eu vi essas 3 cadeiras representadas aqui, aonde nos mostra que ele fala assim, que eu prossigo para conquistar. Nós conquistamos no presente, no tempo do hoje. E uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás ficam, está falando do nosso passado. E nós avançamos, que é em direção ao nosso futuro e o nosso alvo principal. Então, muitos se sentam na cadeira do passado. E o passado, ele está já o ontem. O ontem, semana passada, já é o passado. Né? E às vezes nós estamos hoje, mas o nosso ser está tudo se movendo para a semana passada, para as coisas que não deram certo da semana passada. E nós carregamos, então, e vivemos nesse lugar. E outros vivem como se não houvesse amanhã, que só houvesse hoje.
ficam focados somente no presente, no aqui e no agora. E outros vivem com o medo do amanhã. Então, no passado, nós vamos esquecer as coisas que para trás ficam. No presente, nós vamos prosseguir para conquistar. E no futuro, nós vamos prosseguir, porque nós vamos olhar um alvo. Nós não podemos andar sem ter um alvo firme para irmos. E o melhor de tudo isso é que o Senhor, Ele está cuidando de nós. E o que Ele mandou Jesus fazer na cruz, resolve as coisas do nosso passado. E Ele está no nosso presente. E Ele já tem a provisão para o nosso futuro. Então, o nosso passado, ele não pode definir o nosso futuro. Ele não pode definir os dias que estão adiante de nós. E o que nos prende ao passado? O que não nos deixa viver o presente e sonhar com o futuro? São os nossos medos, muitas vezes, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, as nossas incredulidades, a nossa falta de perdão, nossas derrotas, nossas dores, isso tudo está no passado. Paulo, ele não está dizendo, quando ele fala esquecendo-me, que ele vai perder a memória. Mas ele está dizendo que, ele diz, eu não vou permitir que o meu passado controle o meu destino. Eu tenho que resolver as coisas do meu passado. Eu tenho que resolver. Colocou o futuro para cá, deixa eu pôr o passado para cá. Eu tenho que colocar, e muitas vezes nós achamos que nós podemos, que não vai fazer diferença nenhuma a gente ficar carregando o passado. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença para você conquistar, para você se posicionar aqui, para que as coisas aconteçam aqui. Então há um lugar onde nós devemos colocar todas essas coisas do passado. A Bíblia diz que Jesus carregou as nossas dores. A Bíblia diz que as dores dele, que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que a Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então por que muitas vezes nós não experimentamos esse benefício daquilo que foi conquistado na cruz? O Calvário não foi em vão. O sacrifício de Jesus foi perfeito. E lá na cruz não estava somente a nossa salvação, mas não estava só nós sendo salvos, perdoados dos nossos pecados do passado, para nós termos um futuro de vida eterna com Deus. Não é somente isso. Mas sim, Ele estar conosco presente. E aí então, por que muitas vezes não experimentamos essa paz? Por que muitas vezes as dificuldades, as preocupações, elas vêm fortes sobre a nossa vida? Por quê? Se a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Por que então, muitas vezes, sofremos ainda dores de alguma coisa do passado? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não cremos que aquela dor pode sair. Hoje à tarde eu estava conversando com um dos filhos. E nós estávamos conversando da filha dele de 8 anos. Que ela fala que tem dificuldade de processar as emoções dela. Eu falei para ele, não é só ela que é criança. Os adultos. Eu tenho dito para os adultos que o que eu sinto
é resultado do que eu penso. Porque daí ele dizia assim, pois é, as pessoas dizem assim, e a filhinha dele dizia assim, mas eu não quero, mas eu estou sentindo isso. Mas eu não quero sentir, mas está aqui, eu estou sentindo. Aí nós estávamos pensando se ela já tinha idade para compreender essa verdade. Que o que eu sinto é resultado do que eu penso. Então, tem uma saída. É só mudar o que eu penso. É só mudar o que eu penso. Experimente fazer isso. Se você estiver tendo um sentimento de desânimo, comece a colocar a palavra de Deus, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que em todas as coisas Ele nos conduz em triunfo, e essa é a verdade. E crendo nessa verdade, as coisas mudam, as realidades da vida, elas mudam. Então, o que nos impede de usufruir quando Jesus morreu na cruz? A Bíblia não diz, como eu já falei, que só a salvação. Ele levou as maldições lá na cruz. Ali diz o texto, pelas pisaduras dele fomos sarados. Ele carregou com as nossas dores. Ele não veio só tirar o pecado para a gente ir para o céu. Ele não veio, mas ele veio para atuar no nosso presente. Embora Ele resolva o problema do nosso passado, mas é principalmente no nosso presente, porque é o tempo do hoje. Então, muitas vezes é porque nós não cremos. Jesus é a resposta da nossa vida. Jesus é a resposta para todas as coisas. Há uma redenção no nosso passado, algo grandioso conquistado na cruz, e Ele estava resolvendo o problema do nosso passado, do nosso futuro e do nosso presente. Então, o nosso tempo presente é o lugar das decisões, é o lugar das escolhas. É aqui, no tempo que se chama hoje, que as minhas atitudes vão gerar o meu futuro. Muitas coisas não aconteceriam se eu no presente não me posicionasse e não cresce em Deus. Muitas coisas não vão acontecer lá na frente. Nós estava conversando com meu marido. Nós decidimos um dia crer na palavra de Deus, em tudo que está escrito. E quando nós cremos, nós mudamos o destino da família. Nós mudamos o destino. Mas foi no tempo do hoje. Foi naquele dia, naquela hora, em que nós decidimos. E esse dia e essa hora continua em nossas vidas, porque a cada dia nós temos que tomar decisões e escolhas que nos continuem deixando no caminho aonde a vitória está conosco, aonde somos mais do que vencedores. É aqui no presente, é hoje. Por isso que a Bíblia fala, no tempo que se chama hoje. No tempo que se chama hoje, se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, o tempo presente é o tempo em que é o lugar das decisões. Você pode mudar o seu futuro. Você crê nisso? Você pode mudar. Você pode mudar. E você pode mudar o futuro de toda a sua família. Nós vamos ver depois um rei que ele não fez isso. Ele mudou a vida dele, mas ele não deu um passo para mudar a vida do futuro dos filhos dele. Então, no tempo presente é o lugar das decisões. E Filipenses 3,12 diz, prossigo para conquistar. Nós estamos num tempo em que nós temos que ter essa ideia de conquistador. Eu tenho que conquistar as minhas emoções. Eu tenho que conquistar a minha mente para ela ficar sob domínio, meu domínio e do Espírito Santo. E eu tenho que conquistar tantas outras coisas. Nós temos que ocupar essa posição de conquistadores. Porque a Bíblia já diz que o sim de Deus, Ele já deu. Deus já deu o sim dele. Então o tempo mais poderoso da nossa vida se chama hoje.
Hoje fazemos escolha, hoje plantamos sementes, hoje decidimos obedecer ou não a Deus. E o presente, ele constrói o nosso futuro. Mas a incredulidade vai atrapalhar o nosso presente e o nosso futuro. O livro de Hebreus 3,19 diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Havia uma terra prometida para Israel, mas eles não acreditaram que eles podiam entrar. Eles podiam até acreditar que Deus tinha essa terra, porque Deus falou. Mas eles não acreditaram que eles iam conseguir derrubar os gigantes. Eles se têm gigantes. Nós somos como gafanhotos. Então, nesse lugar do presente, o que eles se olharam? Fracos. Porque quando os problemas vêm diante de nós, o inimigo quer que a gente fique achando que eles são tão grandes. Mas quem é grande é o nosso Deus. Então, eles decidiram. E a Bíblia diz que esses homens que não acreditaram, eles não entraram na terra prometida. Por causa da incredulidade dele. Deus tem uma terra prometida para nós. Para cada um de nós. Aonde mana leite e mel, quer dizer, vai ter provisão. Mas é no tempo do hoje que eu me levanto em fé. Que eu escolho ficar firme nas promessas de Deus, que eu escolho gerar o futuro, que eu escolho crer, que a Bíblia nos diz que nós podemos mover montanhas. E aí a gente dá o nome das montanhas, os problemas, dificuldades, preocupações. Eles não pisaram na terra prometida. Você pode ter Jesus, mas ter uma vida que não parece ter Jesus. Você pode ter Jesus na sua vida, mas você fica carregando o passado. Você ainda tem muito medo. É nesse lugar, nesse tempo presente, é a hora que eu decido, eu vou crer. Porque a Bíblia diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Se você não crer, você não vê a glória de Deus. Se manifestando o poder de Deus, se manifestando as transformações, se manifestando as realidades sendo mudadas. Nós temos todos os filhos na palavra, conhecendo, servindo a Deus, temendo a Deus e assim por diante. Às vezes quando eu escuto um dos filhos, que nem hoje de manhã estava um pregando lá em Porto Belo, aí eles contam umas coisas que eu fico pensando assim, glórias a Deus, que eu não fiquei nem preocupada, porque eu sempre dizia, Deus, eles estão lá e eu não sei, eu não estou vendo. Mas tu está vendo, Senhor. Guarda eles aonde eles estiverem. Então, cada vez eu escuto história. Olha, a gente fez isso. Fui saber que eles pulavam num guarda-roupa. Em cima da cama, davam cambalhota. Em cima do guarda-roupa. Eu fui saber um dia porque acharam uma fita gravada. E nós fomos olhar e falei, não acredito que eles faziam isso. E eles falaram, e não foi só uma vez. Eu falei, meu Deus. E aí cada vez eu digo assim, ainda bem que eu não fiquei perdendo tempo, ficando tão preocupada. Eu fiquei colocando. Então, aí eu fico olhando também e falo assim, ai Senhor, glórias a Deus, porque enquanto eu não estava olhando, Deus estava. Aí teve um deles que passou um momento assim, ele nunca saiu da igreja. Sempre esteve na igreja conosco, tudo, mas ele disse que ele se desviou. Porque no coração dele ele viu que ele não estava no centro da vontade de Deus. E aí ele fala, né? Aí eu fico olhando, falei, Senhor, que bom que eu não fiquei sofrendo, que eu fiquei confiando, que tu estava cuidando onde eles estivessem. E sabe que no Novo Testamento também teve um lugar que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Mas ele tem todo o poder. E a Bíblia diz que foi por causa da incredulidade. Agora eu quero que você coloque a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu negócio. Será que talvez
você não passe por circunstância que ele diz assim, Jesus não fez, não é que ele não tem poder. Mas talvez a incredulidade bateu na sua vida, você deu espaço, Deus deu lugar para a incredulidade. E a incredulidade, ela afeta o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, no passado, nós não recebemos a cura conquistada por conta da incredulidade. Não sou livre das dores da alma. Eu continuo na maldição. Lá no passado. Se eu não crer que Jesus pode levar o meu passado e tirar todas as dores de lá, e todas as sensações de fracasso, e toda a autoimagem destruída que talvez você possa ter tido, e toda a maldição. E no presente, o que a incredulidade impede? Você não tem força para mudar as montanhas da sua vida. Eu não posso me apropriar e conquistar tudo aquilo que já foi dado por Deus. E as obras do diabo continuam a operar na nossa vida, se eu tiver incredulidade. E o futuro? Sem vida transformada, sem vida abundante prometida por Jesus, sem salvação e sem vida eterna. Olha tudo que a incredulidade rouba de nós. E o que é fé? É o contrário da incredulidade. E o que é fé? Eu decido acreditar. Eu me lembro que eu ouvi uma frase e eu concordei com ela. A pessoa falou assim: olha, foi a baleia que engoliu Jonas. Mas eu acredito tanto que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Porque eu creio. E não é só porque eu creio, eu vi a manifestação da palavra de Deus, da glória de Deus. Deus nos chama a transformar realidades da nossa vida, a realidade do nosso trabalho, realidade dos nossos relacionamentos. Nós podemos mudar o cenário da nossa vida. Nós podemos, porque nós temos Deus que pode todas as coisas. As escolhas de hoje, elas vão construir o amanhã. Então, o rei que eu estava falando antes era o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei, ele fez tudo que era bom aos olhos do Senhor. Então, ele andou nos caminhos, ele destruiu altares de deuses estranhos e ele agradou a Deus. Ele fez. Ele foi um rei, um dos reis que mais fez o que era bom perante Deus. Então, ele fez uma escolha. Essas outras escolhas que ele fez, agradou a Deus. Mas ele fez uma escolha que mudou o futuro dos filhos. Ele, movido pelo orgulho, ele mostrou todas as riquezas que ele tinha. E aí o profeta veio e perguntou para ele: escuta, quem que foi aqueles homens que vieram? Quem que foi? Quem que eram eles? O profeta veio. A Bíblia não relata o resto da conversa deles. Mas ele diz: quem que foi aquela pessoa? E o que você fez ali? Aí eu mostrei todos os tesouros. Ele falou: pois então, agora, no futuro, porque você fez isso, no futuro, todo esse teu ouro e tudo isso que você tem, que foi conquistado, vai ser roubado de ti. Vai ser tirado de ti. O inimigo viu, você mostrou. Ele quis mostrar, talvez porque, poxa, olha só como eu tenho riquezas. Mas o inimigo olhou aonde estavam as riquezas. E o profeta disse: ó, por que você fez isso? Você não perguntou para Deus. Você foi mostrando para qualquer um. Ó, os seus filhos vão ser escravos. Os reis vão vir tomar e vão levar eles, eunucos, para lá.
E todas as suas riquezas vão ser levadas. Agora, olha só o que o rei Ezequias falou. Quando o profeta disse, vai acontecer para lá. Ele disse, boa é essa palavra. Boa é essa palavra. Porque não ia acontecer nos dias dele. Não ia acontecer. Ele disse, boa é a palavra do Senhor que dissestes. Pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Então, ele estava dizendo, eles vão ser levados cativos. Tudo isso que tu conquistou e tu se orgulhou aqui, vai ser levado. E ele está dizendo que foi boa aquela palavra, porque ele teria paz. Mas os filhos dele seriam escravos. Então, ele foi um bom rei. Ele agradou a Deus. Mas ele não pensou no futuro. Ele pensou, que bom, né? Eu errei, mas, nos meus dias. Mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para gerar o futuro. E gerar o futuro de quem está perto de nós também. E ali então, ele pensou só no presente. O que é bom para mim. E é o que acontece na nossa sociedade, muitas coisas. A Bíblia diz que relata os últimos dias que serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. E nós podemos ver isso. O aqui, o agora. Viver somente no presente. Agora teve outro rei, que é o rei Davi. Ele deixou um legado. Ele deixou um padrão de adoração, de amor a Deus. Eu me encanto assim de ler os salmos, né? Eu vou lá e leio primeiramente todos os de Davi. Então ele deixou um padrão de amor intenso por Deus. Mas ele fez uma escolha que não abençoou a sua família. O que ele fez não foi bom para a sua família. Ele vivia a presença de Deus. Deus não deixou ele. Ele vivia a presença de Deus. Ele acreditava em Deus. Deus era a rocha, era o esconderijo dele. Tudo isso. Mas ele ficou nele. E os filhos tiveram muitas coisas, consequência das suas atitudes. A nossa vida afeta a vida das outras pessoas. Nós precisamos entender isso. Por isso que nós precisamos ficar firmes. Por quê? Porque firmes em Deus, usufruindo do poder de Deus, nós podemos afetar as outras pessoas. Nós podemos ajudar as outras pessoas, principalmente os da nossa família. Então, no Salmo 63, Davi está dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, e meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Quem que é esse que Davi tanto almejava? Quando eu leio isso aqui, me dá mais vontade de conhecer a Deus. Porque quem é esse que Davi almejava tanto, que até o corpo de Davi almejava, como a terra seca que precisa de água? Quem é esse Deus? O amor de Davi por Deus superava o amor de mulheres, superava as riquezas dele. E o único que podia saciar Davi, se você vai lendo todos os salmos, você vai ver que era Deus. Nem as riquezas, nem as mulheres, nada, mas Deus. E quando nós vemos os relatos de Davi, isso nos leva a querer conhecer mais a Deus. Tipo assim, eu quero experimentar o que Davi experimentou. Eu quero experimentar. E quando eu digo que a nossa vida afeta os outros, o meu desejo profundo é que quando eu falo da presença de Deus,
da paz de Deus, da força de Deus. O meu desejo é que as pessoas que escutem, que não têm ainda nessa força, vão para Deus e dizem: eu quero o que ela tem. Eu quero. E o desejo é que nos leva para perto de Deus. Era o desejo de Davi que levou ele a um lugar, uma fonte inesgotável. Aonde ele fala, esse dia eu falei para Deus: Senhor, eu posso dizer como Davi, Tu é o meu redentor, Tu é o meu refúgio, Tu é o meu lugar seguro, Tu é a minha força. Senhor, Tu é o ar que eu respiro. Se não tiver a Tua presença, eu morro, Senhor. Essa qualidade de vida dentro da gente, só Deus pode dar. Só Deus. Davi entendeu algo poderoso, que a presença de Deus transforma realidades. Quantas vezes na minha vida eu olhei para situações e eu tinha medo. Isso é muito ruim. Mas quando eu tomei posição em Deus, eu vou crer. Mudou no meu coração, como eu testemunhei. Eu poderia ter sido uma mãe que passava muitas horas com preocupações. Eu me preocupei uma vez e eu falei para Deus: e os meus filhos, Senhor, quando a gente se converteu? Falei: Senhor, e agora? Nós enxergamos a verdade, e os meus filhos, os nossos filhos. E Deus me deu um texto: as minhas palavras não sairão da tua boca, nem da boca dos teus filhos. E eu não vi o restante do versículo, quer dizer, eu vi, mas não enxerguei, tipo. E aí, tempos atrás, eu fui olhar, e aí estava lá: da boca dos teus filhos, da boca da tua boca, da boca dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, e assim por diante. Eu era recém-convertida, e Deus falou comigo através desse versículo. E Deus cumpriu. E cumpriu e está cumprindo. Porque todos os netos, a palavra está na boca deles. Todos eles. Todos os filhos, todos os netos. Então Deus cumpriu a palavra. Porque eu acreditei naquela palavra. Porque eu lutei em fé por aquela palavra. E quando o inimigo soprava alguma coisa, eu lembrava: as palavras de Deus não vão sair da boca dos meus filhos, nem dos filhos deles, e assim por diante. E eu proclamava aquela palavra. E aí Deus me deu outra palavra: os teus filhos serão como pedras de uma coroa. Eu não entendia muito bem o que era isso, mas eu segurei a palavra, eu contei para eles. Eles eram pequenos e eu contei para eles. Falei: filho, Deus falou que vocês vão ser como pedras de uma coroa. Talvez eles também não entendiam muito o que era isso. Mas eu acreditei. Eu acreditei. Porque a incredulidade, ela rouba. E o que é fé? Eu decido. Eu acredito. Eu falo assim às vezes para as pessoas: quem que é teu pai, tua mãe? Ah, é fulano. Como é que você sabe que ele é? Não, porque eles falaram, né, que eu nasci deles. E você acreditou? Sim, então. A Bíblia fala a verdade de Deus. É só você dizer: sim, eu acredito. Davi entendeu que a presença de Deus transforma as realidades, dentro de mim e fora de mim. No tempo que se chama hoje, devemos estar tão envolvidos com a presença de Deus. Em vez de ficar nas preocupações, você fica na presença de Deus. E sabe, o futuro não precisa ser governado pelo medo. Nós olhamos para o futuro muitas vezes como uma caixa fechada. E Deus quer nos contar o futuro. Ele quer dizer assim para você: eu estou lá no seu futuro. Se você não largar de mim, eu estou lá no seu futuro. Eu te ajudo hoje no presente. E eu vou te ajudar lá na frente. Porque o medo pode paralisar. Por isso Jesus nos mostra sua verdade, para que não fiquemos inquietos em relação ao futuro.
E aí Mateus 6, 25 a 34 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quando é que é para nós não andar ansiosos com a nossa vida? Aqui hoje. Não é para nós andar ansiosos hoje. Não é para se preocupar com o que haver de comer, que vestir, porque Deus cuida até dos pássaros do céu, muito mais de nós que somos filhos amados de Deus. Quando é que nós temos que buscar o Deus em primeiro lugar? Hoje. E quando que todas as coisas vão ser acrescentadas? É já desde o hoje. Portanto, não se inquiete. Quando é que não é para a gente se inquietar? Hoje. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Se fizermos boas escolhas, segundo a palavra de Deus, no nosso presente, nós colheremos no nosso futuro. O texto de 2 Coríntios 2,14 diz: graças, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo sempre. Nós só precisamos acreditar e esperar o agir de Deus. Precisamos acreditar no agir de Deus. Não nos demovermos. Eu olho para a minha vida, a realidade da minha vida, e eu vejo o que não se alinha com a vontade de Deus. Falta de paz não se alinha com a vontade de Deus. Medo não se alinha com a vontade de Deus. Preocupações não se alinham com a vontade de Deus. Relacionamentos quebrados não se alinham com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que ela se cumpra aqui na terra como ela está escrita no céu. E a Bíblia diz que Deus não tem plano de mal para nós, que Deus tem plano de bem. E eu vou convidar você, se você quer responder essa palavra. Todas as vezes que nós ouvirmos uma palavra, nós temos que responder. Porque é Deus que quer falar conosco. Nós buscamos, Deus, o que tu queres falar com eles? Tem tanta coisa para falar. Mas o que tu queres que eles ouçam nessa noite? E agora cabe a você dizer qual a posição que você vai tomar hoje. E amanhã você vai ver o hoje. E depois de amanhã você vai ver o hoje. E todas as vezes você vai repetir em quem você crê. Quando as dificuldades vêm, você diz: eu sei em quem eu tenho crido, como disse o apóstolo Paulo. E eu vou convidar você, se você quer responder essa palavra, se colocar de pé. Você pode falar com Deus. Eu vou orar aqui, se você concordar, você fale isso com Deus. Pai, nessa noite, Senhor, é uma noite de mudar realidades. Toda a realidade, todo o cenário que não condiz com a Tua palavra. Pai, que nessa noite, Senhor, esse povo se posicione diante de Ti, largando toda a incredulidade, Senhor, e se posicionando em fé para gerar, Senhor, a Tua vontade aqui na terra, como ela está escrita no céu. Por isso, no poder do Teu nome, eu repreendo agora toda voz do medo, caia por terra, toda e qualquer prisão do medo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei que tem pessoas amarradas pelo medo. Pela fé eu agora corto essas ligaduras e eu desamarro essas pessoas em nome de Jesus. Medo, nós não fazemos parceria contigo,
Por isso, bate em retirada deste povo, em nome do Senhor Jesus. Nós quebramos toda a parceria, nós largamos a nossa mão do medo. Bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Toda prisão emocional. Pai, essa pessoa que não consegue perdoar, essa pessoa que não consegue esquecer o passado, Pai, toda essa prisão, eu abro as portas agora e eu digo, venha para fora, saia dessa prisão, as portas estão abertas, saia dessa prisão, saia dessa amargura, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda a prisão emocional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem pessoas aqui que fizeram uma aliança, que fizeram uma parceria. Com o desânimo, deixou instalar o desânimo, sentou. Eu vou lançar uma palavra agora. E quando você sair desse lugar, não faça mais essa parceria, não faça mais essa aliança. Desânimo, eu te mando embora. Em nome do Senhor Jesus. Eu desligo dessa pessoa. Eu te desligo dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada. Em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, solta esse povo. Em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que estão doentes. E o Senhor tem a porção de cura. Por isso rejeita toda a incredulidade. Tome posse da sua cura nessa noite. Toda a incredulidade que está sugando a força, em nome de Jesus. Você que está sem força para trabalhar, em nome de Jesus. Tem algo sugando a sua força, é o seu medo, é as suas dúvidas. Solte elas agora, em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos que temos o poder de Deus. Fale aí com a sua boca: eu tenho o poder de Deus. Porque se você aceitou Jesus, o Espírito de Deus está dentro de você. É o Espírito de poder, é o Espírito que fez Jesus ressuscitar, é o mesmo que está dentro de você. Nós proclamamos que temos todo o poder para transformar realidades que não se alinham com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que essa noite é uma noite de decisão. Eu creio que essa noite é uma noite de posicionamento. Eu creio, Senhor, que todos aqueles que se posicionaram nessa noite, Senhor, as portas vão se abrir. Nos relacionamentos, nos negócios, nos relacionamentos com os filhos. Espírito de Deus, Senhor, Tu fizeste um sacrifício perfeito, que conquistou para nós. Por isso a Tua palavra diz, para celebrarmos a ceia, para celebrarmos o grande dia em que houve uma grande conquista.
Pai, a tua palavra diz, oh Senhor, como o apóstolo Paulo falou, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e o sangue de Jesus. O único motivo para você não cear é se você não quer largar sua vida de pecado. Senão Ele te chama para cear contigo. É quando nós lembramos que as nossas maldições ficaram na cruz de Cristo. Quando nós olhamos a ceia, nós lembramos do corpo, que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós lembramos que o corpo dele foi partido, que todos os nossos pecados estavam lá no corpo de Jesus, que todos os nossos medos estavam lá no corpo de Jesus. No reino do Espírito não tem passado, não tem futuro, só tem o eterno presente. Então é como se Jesus morresse hoje, é como se o sangue fosse derramado hoje. E há poder de vida no sangue de Jesus. O sangue representa a vida. A vida de Jesus fluindo dentro de nós. A paz dele fluindo dentro de nós. A alegria dele fluindo dentro de nós. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Você que vai cear, pode se achegar à mesa. É um dia de celebração da aliança. Se você fez uma aliança com Jesus, ali nós lemos a nova aliança no sangue de Jesus. Você é da família de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E você deve celebrar tão grande salvação. Ele morreu. Ele pagou a dívida que nos condenava, para que hoje nós tivéssemos uma vida abundante, como Jesus disse. Jesus não disse: você vai ter uma vida abundante quando você tiver uma boa esposa, um bom marido, bons filhos, bom emprego. Jesus não disse isso. Jesus disse: eu vos dou uma vida abundante. Nada pode roubar de nós a vida abundante do nosso coração. Ele é o príncipe da paz. Ele habita em nós. Paz é fruto do Espírito Santo. E o que você tem para dizer para Ele? O que Jesus fez é para mudar a nossa vida. É a vida do céu aqui na terra. A Bíblia nos diz que nós já experimentamos a vida eterna. Se nós temos Jesus, nós já experimentamos a vida eterna. Responda para Ele. Só Ele é merecedor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho. Muito obrigado, Jesus.
porque tu carregou as minhas dores. Porque o castigo que me trouxe a paz estava sobre ti. E sobre as tuas pisaduras eu fui curada. Muito obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Muito obrigado, Jesus, porque tu mudou a minha vida. Tu mudou a vida da minha família. Tu tens mudado a vida daqueles, Senhor, que nós passamos a palavra. Tu tens mudado a vida de muitas pessoas. Por isso eu te peço aqui, Senhor, nessa noite, aquele que não experimentou da tua paz abundante, que experimente, que conheça a alegria que vem do céu. Muito obrigado, Senhor, porque tu recebeu no teu corpo a paga do meu pecado, Senhor. O teu corpo foi moído, dilacerado por minha causa do meu pecado, Senhor. Tu resolveu os problemas do meu passado. Do meu presente, Senhor, e do meu futuro, Pai. Muito obrigado, Senhor. Você pode comer do pão e beber do vinho. Sim, Senhor, faz um vaso novo. Sim, Deus. Faz, Senhor. Porque a tua obra é maravilhosa. Tudo aquilo que tu faz é grandioso. Por isso faz essa obra em todos nós. Continua a realizar a tua obra em nós, mudando as nossas realidades, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.